Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 21 de outubro de 2023, sejam muito bem-vindos. Hoje, quero enviar aquele super abraço para alguns ouvintes. A Margarete, que mora em Curitiba e compartilha o nosso Evangelho do Dia com seus amigos. Muito obrigado, viu, por ser uma anunciadora da palavra. Érica Fabiane, que mora em São Jorge do Ivaí, aqui também no Paraná. Ela diz que está todos os dias ligada no nosso Evangelho. Muito obrigado pela companhia. Targino, que fala do Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Amém. Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus está a caminho de Jerusalém, Lucas, no capítulo 11, que precede o Evangelho de hoje, apresenta como a intenção de revelar o abismo da ação da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, a profunda miséria que se esconde no coração do homem, e em particular naqueles que têm a tarefa de ser testemunhas da palavra e obra do Espírito Santo no mundo. Jesus apresenta essas realidades com uma série de reflexões que provocam os seus efeitos. Sentir-se atraído pela força de sua palavra, a ponto de se sentir julgado internamente e despojado de todos aqueles delírios de grandeza que agitam o homem. E além disso, o fiel se identifica com as diversas atitudes que o ensinamento de Jesus suscita. Antes de tudo, ele se reconhece no discípulo que segue Jesus, enviado para precedê-lo na função de mensageiro do reino, em alguém que hesita em segui-lo, no fariseu ou doutor da lei, escravos de suas interpretações e estilos de vida. Em resumo, o caminho do fiel no capítulo 11 é caracterizado por este encontro com o ensinamento de Jesus, que lhe revela a intimidade de Deus, a misericórdia do coração de Deus, mas também a verdade do seu ser homem. No capítulo 12, porém, Jesus contrasta o julgamento pervertido do homem com a benevolência de Deus, que sempre se dá de forma completa. A vida do homem está em questão. Devemos estar atentos à perversão do julgamento humano, ou melhor, à hipocrisia que distorce os valores para favorecer apenas os próprios interesses e vantagens, em vez de se interessar pela vida, aquela que deve ser acolhida gratuitamente. A palavra de Deus lança um apelo ao fiel sobre como enfrentar a questão da vida. O homem será julgado pela forma como se comporta no momento das ameaças.
Não devemos nos preocupar tanto com os homens que podem matar o corpo, mas sim ter o coração, o temor de Deus, que julga e corrige. Mas Jesus não promete aos discípulos que serão poupados de ameaças e perseguições, mas lhes assegura a ajuda de Deus nos momentos de dificuldade. O compromisso corajoso de reconhecer publicamente a própria amizade com Jesus implica como consequência a comunhão pessoal com Ele, no momento do seu regresso para julgar o mundo. Ao mesmo tempo, a traição, quem me nega, quem tem medo de confessar, de reconhecer Jesus publicamente, condena-se a si mesmo. O fiel é convidado a refletir sobre o significado crucial de Jesus na história da salvação. É preciso decidir-se com Jesus ou contra Ele e a sua palavra de graça. A nossa salvação depende dessa decisão, de reconhecer ou negar Jesus. Lucas destaca que a comunhão que Jesus dá aos seus discípulos no tempo presente será confirmada e se tornará perfeita no momento da sua vinda em sua glória. Ele virá na sua própria glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Capítulo 9, versículo 26. O apelo às comunidades cristãs é muito claro. Mesmo estando expostos às hostilidades do mundo, é essencial não falhar no testemunho corajoso de Jesus, da sua comunhão com Ele, não ter vergonha de ser e de se mostrar cristão. E aí, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é entendido aqui por Lucas como falar ofensivamente ou falar contra. Este verbo foi aplicado a Jesus quando ele perdoou os pecados lá no capítulo 5, versículo 21. A questão colocada pela nossa passagem de hoje pode levantar algumas dificuldades. A blasfêmia contra o Filho do Homem é menos grave do que a blasfêmia contra o Espírito Santo? A linguagem de Jesus pode ser bastante forte para o leitor do Evangelho de Lucas. Ao longo do Evangelho, ele viu Jesus mostrando o comportamento de Deus, que vai em busca do pecador, que é exigente, mas que sabe esperar o momento de retornar a Ele ou o amadurecimento do pecador. Em Marcos e Mateus, a blasfêmia contra o Espírito é a falha em reconhecer o poder de Deus por trás dos exorcismos de Jesus. Mas em Lucas pode significar a rejeição deliberada e consciente do espírito profético que atua nas ações e nos ensinamentos de Jesus, ou seja, uma recusa de encontrar uma ação misericordiosa e salvífica no Pai. A falta de reconhecimento da origem divina da missão de Jesus, as ofensas dirigidas à pessoa de Jesus podem até ser perdoadas, mas aqueles que negam a ação do Espírito Santo na missão de Jesus não serão perdoados. Não se trata de uma oposição entre a pessoa de Jesus e do Espírito Santo, nem de um contraste, de um símbolo de dois períodos distintos da história, o de Jesus e o da comunidade pós-pascal, mas, em última análise, o evangelista pretende mostrar que negar a pessoa de Cristo é a mesma coisa que blasfemar contra o Espírito Santo. Santa Úrsula e as 11 companheiras mártires. Santa Úrsula nasceu no ano 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes. Embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo Duque Conanus, um general do exército pagão, seu aliado. Santa Úrsula foi educada nos princípios cristãos, por isso ficou muito triste ao saber que seu pretendente era pagão. Quis recusar a proposta, mas, conforme o costume da época, deveria acatar a decisão do seu pai. Pediu então um período de 3 anos para se preparar. Ela esperava converter o general Conanus durante esse tempo, ou então encontrar um meio de evitar o casamento, mas não conseguiu, nenhuma coisa e nem outra.
Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias, viajando de navio, acompanhada de 11 jovens, virgens como ela, que iriam se casar com 11 soldados do duque. Há lendas e tradições que falam em 11.000 virgens, em vez de 11 apenas, mas outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelaram que foram mesmo 11 meninas. Santa Úrsula, esposa de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Foram navegando pelo rio Reno e chegaram a Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, rei dos Hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado o próprio Átila. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhe em casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro do ano 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e de suas companheiras. Durante a Idade Média, a italiana Angela de Merici fundou a Companhia de Santa Úrsula com o objetivo de dar formação cristã às meninas. Seu projeto foi que essas futuras mamães seriam multiplicadoras do Evangelho, catequizando seus próprios filhos. Foi um avanço, tendo em vista que naquela época a preocupação com a educação era voltada apenas para os homens. Segundo a fundadora, o nome da ordem surgiu de uma visão que ela teve. Atualmente, as irmãs ursulinas, como são chamadas as filhas de Santa Ângela, estão presentes nos 5 continentes, mantendo acesas as memórias de Santa Ângela e Santa Úrsula. As santas mártires, que deram o testemunho de Cristo com seu próprio sangue, além de viverem dedicadas à educação cristã, intercedei pelas religiosas que propagam o carisma e sede um auxílio materno a todos que recorrem a ti. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Até amanhã.